Convido a igreja para estender a mão aqui em direção à pastora Keila, ao altar. Meu Senhor e meu Deus, a tua palavra diz que ao abrir dos nossos lábios, tu nos daria o que falar, e que teu Espírito Santo revelaria o Espírito e vida por trás da letra. Pedimos agora, Senhor, que essas duas palavras se cumprem nesse momento. Que ao abrir dos seus lábios, tu conceda, Senhor, a tua serva, a pastora Keila, sabedoria, unção de mestre, unção de profetisa, unção de evangelista, para que a tua palavra seja anunciada tal e qual tu tem inspirado. E pedimos também, Senhor, que teu Espírito Santo também esteja capacitando nossos ouvidos espirituais e o nosso coração para recebermos essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, fala conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu acredito que, tirando a Sofia e tirando a Stephanie, todos que estão aqui essa manhã devem ter muito mais tempo de igreja do que eu de vida. Eu não nasci num lar cristão, eu me tornei cristã depois de adolescente. Mas todos aqui nasceram na igreja, né? Estou errado. Todos nasceram na igreja. Acho que a mais antiga na igreja, não sei quem era, a Carmelita. Que negrinhas? Eu. Todos esses anos de igreja, irmã, quanta coisa a senhora aprendeu? Aprendi muito, porque eu era católica quando eu casei, daí da igreja metodista. Aqui, essa igrejinha aqui, o nosso marido, os marcões, que botaram a primeira tábua que era e mandaram selar as coisas para fazer. Depois fomos levar um ano que deram assim terra, né? E nós nunca faltemos a igreja. Sempre concluímos, sempre estávamos nos cursos, porque precisava sempre, a gente estava, era pouca gente, mas graças a Deus, todos eles são na igreja. Para uma negrinha, não faz, como ela tem uma aparência jovem, né? Não imaginava que seria mais antiga. Eu pensava que era mais. Não que a irmã Carmelita não seja jovem, mas jovem também. Eu também faz bastante jovem, você foi mamãe. Mas até mesmo a Miriam, até a Miriam deve ter muito mais tempo de igreja do que eu. Era uma igreja que você ficou daqui casou. Quantos pastores passaram por aqui? Desde quando vocês eram crianças, quantos passaram por aqui? Bastante, irmãos. E quantas pregações foram feitas nesse altar? Vocês tiveram o pastor Silvio, tiveram o pastor Carlos, tiveram o pastor Olinto, e muitos outros, né? E todos pregaram a palavra de Deus, né? Todos pregaram a palavra. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis e me entristece o coração ver o estado atual que a igreja está nos dias de hoje. Veio essa pandemia, eu imaginei que a pandemia ia ensinar uma lição para as pessoas e passou a pandemia e as pessoas esqueceram. Nessa pandemia a gente recebeu muito pedido de oração e a pandemia passou e as pessoas esqueceram. E nesses anos todos, igreja, eu e o pastor Nelson já viajamos o Brasil afora. Já estivemos em São Paulo, em Santa Catarina. O pastor mais do que eu. O pastor foi até a Espírito Santo. Minas Gerais, Brasília. E em todos os lugares é a mesma coisa. Em todos os lugares a gente vê os irmãos. Como pastores, nós já enfrentamos algumas situações. Como pastores, nós já enfrentamos situações que a gente não esperava ver. Nós temos colegas, pastores, um colega pastor, que espanca a mulher. E a Bíblia fala lá em 1 Pedro, se os homens puderem ler, 1 Pedro diz que o homem não pode ser cavalo, ser estúpido, ser grosso e tem que tratar a mulher com respeito.
Eu trabalhei no presídio de Santa Rosa, e lá atendi uma senhora que era líder de oração da Deus de Amor, líder do círculo de oração feminino da Deus de Amor. Estava lá com o cabelão até os pés, um saião arrastando pelo chão, e ela estava presa porque ela matou o marido a facadas. E ela pegou o marido no flagra com a amante, matou o marido, a amante conseguiu fugir. E ela estava pedindo oração para ela sair do presídio porque ela precisava matar a amante também. Que estava ali pedindo oração. E não são pessoas ignorantes. Não são pessoas que não sabem nada sobre Deus. Ouviram a palavra, ouviram uma pregação, pisaram numa igreja. As pessoas não estão pecando por ignorância, as pessoas sabem. Todo mundo sabe que tem que perdoar, mas a gente não perdoa. Todo mundo sabe que tem que perdoar, mas se mexer com a gente, pisou no meu calo, virou meu inimigo. Todo mundo sabe que tem que amar o próximo como a si mesmo, mas a gente não ama. É pobre porque é vagabundo, a gente julga, a gente aponta o dedo, nem vai ver a história de vida da pessoa. Nem viu a história de vida e já está apontando o dedo. Todo mundo sabe que a oração é a arma do cristão, que nós temos que orar. E a oração não é só na igreja, não, a oração é todo dia. Mas a gente não ora. As pessoas só lembram de orar no sufoco. Quando estão morrendo, quando estão ali num leito de hospital, quando uma tragédia acontece, pedem uma oração para todo mundo. E aí a gente ora, intercede, resolveu o problema, a pessoa esquece. Desde que nós passamos por Santa Rosa, por Cachoeira, quantas pessoas vieram da igreja pedir oração para arrumar um emprego? Arrumou um emprego, tchau, nunca mais pisou na igreja. Quantas pessoas vieram pedir oração por uma cura? E nós oramos e a cura aconteceu e tchau. Quantas pessoas, quantos casais vieram batizar o bebê? Batizaram o nenenzinho, depois de batizar, tchau. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 7. E quem achar, peço para ficar de pé. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, do 24 em diante. Quer ajudar ali, pastor? Achou? Show. Mateus 7, 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. O irmão Plínio não deve entender de construção. Eu não entendo muito de construção, mas eu acho que todos aqui devem concordar. É mais seguro você construir uma casa na areia ou construir a casa numa pedra, em rocha. Mas construir a casa na areia é mais fácil. É bem mais fácil. E é mais rápido também. É mais fácil e mais rápido. Construir na pedra é mais demorado. Machuca as mãos.
é mais cansativo, cansa. Pode ser, irmãos, que praticar a palavra de Deus seja mais difícil. É mais difícil tu se vingar do que perdoar. Tem que ter uma disciplina para orar todo dia. Às vezes a gente esquece. Às vezes é tanta coisa no dia que a gente termina o dia cansado, está podre de cansado, só quer deitar e dormir, esquece de fazer uma oração. Às vezes a gente está com a casa cheia de visita, ou a gente se distrai vendo televisão e esquece de orar. É preciso ter uma disciplina para ler a Bíblia todo dia. Não é fácil ser cristão. Quem disse que era fácil? Jesus falou que era fácil? É mais fácil vir na igreja, ouvir uma pregação, voltar para casa e seguir. Seguir de qualquer jeito. É mais fácil. O pastor que ore, ele é pago para orar. Ele que ore por mim. Mas Jesus falou que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é parecido com alguém que construiu uma casa sobre a rocha. A tempestade vai vir para todo mundo. A tempestade vem. É uma morte na família. É um problema financeiro. É uma doença. Quem é que está livre de ver uma doença na vida do filho? Quem é que está livre de uma doença séria? Quem é que está livre da morte aqui? A morte vem para todo mundo. Quem aqui está livre das tempestades da vida? Ela vai vir uma hora ou outra, ela vai vir. Mas ela não derruba quem se firmou na palavra de Deus. Eu conheço gente que já passou por tanta coisa, e está aí firme em pé. E eu conheço gente que por causa de uma besteira, por causa de uma bobagem, perdeu a fé. Por causa de uma besteira, não quer mais saber de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai soprar o vento, mas não vai cair. Não vai cair. Quem ora todo dia tem uma fé fortalecida que não importa o que aconteça, a pior notícia não vai te derrubar. Quem lê a Bíblia não se assusta com as notícias que vê na TV. Mateus capítulo 24. Vai vir guerra, vai vir rumor de guerra, vai vir fome, vai vir terremoto, vai vir tempestade, vai vir perseguição religiosa. Mas quem lê, quem conhece, não se assusta, porque vai ser assim mesmo. Quem conhece a palavra de Deus e se firma nela, não se desespera de ver o seu familiar, o seu ente querido dentro do caixão, porque acredita na vida eterna, porque tem a promessa da vida eterna e sabe que é só uma separação temporária. Ontem a irmã Carmelina estava falando que sonhou com a irmã Ofélia, que a irmã Ofélia estava feliz, saltitante, e com certeza ela está mesmo. E ela está mesmo, e com certeza foi só uma separação temporária. Daqui a pouco a irmã Carmelina vai estar junto, saltitando com a irmã Ofélia, e a Stephanie também, todos nós, desde o mais velho até o mais novo. Desde o mais velho até o mais novo, um dia o Senhor vai nos chamar. E nós estamos prontos para isso? Quem ouviu a palavra de Jesus Cristo e botou essa palavra em prática vai estar sempre pronto. A morte não é desespero para quem ouviu e guardou. Nunca a morte vai ser desespero. Se a morte não é desespero, o que vai ser? A única coisa que não tem solução é a morte nessa terra. Qualquer outra coisa a gente resolve. Qualquer outra coisa a gente dá um jeito. Ah, dinheiro? Dinheiro a gente dá um jeito. Ah, caiu o telhado da casa, a gente conserta, bateu o carro, manda arrumar. A única coisa que não tem conserto é a morte. E Jesus venceu ela por nós. E todo aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é semelhante a quem construiu a casa na areia.
qualquer ventinho derruba. Vai vir a chuva, vai vir o vento e vai derrubar, vai cair, vai desabar. A gente vê notícias que nos entristecem tanto. Dá tanta briga nas famílias e nas igrejas por causa de política, que eu já estou pegando ranço de política já, não suporto mais ver isso. O que tem de briga na família e dentro da igreja por causa disso. Cadê o amor de Deus? Cadê o amor que Jesus ensinou? Vocês acham que os políticos estão preocupados com o povo? Eles querem dinheiro. Eles querem poder e dinheiro. Político nenhum vai salvar o Brasil. Só Jesus Cristo é a salvação. Aleluia. Só Ele. Só Ele é santo, só Ele é perfeito. E brigar por causa disso é uma... Desculpa, irmãos, a palavra. É uma burrice brigar por causa disso. A gente vê tanta notícia. Agora passou na televisão, lá em São Paulo, um irmão que deu um tiro em outra pessoa dentro da igreja porque estavam batendo boca por causa de política. Estavam ali batendo boca, um do lado do Lula, outro do lado do Bolsonaro. Um foi em casa pegar uma arma para matar o outro dentro da igreja, na frente do altar. As pessoas conhecem a palavra de Deus. As pessoas não são ignorantes. Todos nós conhecemos. Mas a casa está desabando. Está vindo tempestade e tudo está caindo, porque não estão vivendo. Não estão vivendo o que está aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui. A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, que o maior de todos os mandamentos é o amor. A Bíblia fala, lá em Efésios, fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a mulher tem que tratar, Colossenses 3,20, a mulher tem que tratar o marido com honra. Mas dentro da igreja, o muro de divórcio é tão grande quanto fora da igreja. Porque as pessoas estão conhecendo, mas não estão praticando. Não basta conhecer, tem que praticar. Só ouvir não basta. E lá em Tiago, livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, não está enganando Deus. Eu acho tão engraçado, acho uma graça. Eu e o pastor Denelson fomos visitar uma casa. Chegando na casa, a pessoa nos viu e foi correndo jogar o cigarro fora. Eu acho tão engraçado isso, gente. Pode fumar na frente do pastor, não tem problema. Não adianta mentir para o pastor, e para Deus a gente não mente. A gente não mente para Deus. As pessoas acham que estão enganando o pastor, ou estão enganando a Deus, que pode passar a perna em Deus. A Deus ninguém engana. Quem ouve a palavra, mas não pratica, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Porque Deus conhece os nossos pensamentos mais secretos. Ele sabe que está lá no fundo do teu coração, que tu não conta para ninguém. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Não tem como esconder algo de Deus. E um dia, o anjo da morte vai vir nos visitar. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, que seguindo a morte vem o juízo. A pessoa morreu, vai direto para o trono de julgamento de Deus. E vai responder por todas as suas obras. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós vamos perante o grande juiz prestar conta de tudo que nós fizemos com esse corpo aqui. Quem ouve a palavra de Deus, mas não pratica, está enganando a si mesmo. Não está enganando Deus. A Deus ninguém engana. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, está enganando a si mesmo.
Porque os anjos de Deus, está lá em Apocalipse capítulo 19, os anjos de Deus anotam tudo que a gente faz nessa terra. E tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, está anotado nas mãos de Deus. Deus sabe tudo. Mas também quando a gente se arrepende, de verdade, e pede perdão de verdade, diz a Bíblia, diz lá em Isaías, capítulo 2, que o próprio Deus apaga tudo. Ele apaga. Ele joga no mar do esquecimento, quando a gente se arrepende de verdade. Amados, eu creio na vida eterna e creio que Jesus está voltando. Ele falou que ia voltar. Vocês não pensem que o fim do mundo é uma lenda ou história para boi dormir, porque não é. Leia em Mateus capítulo 24. Esse mundo vai acabar em fogo. Esse mundo vai ser destruído. Nós não sabemos quanto, mas os sinais são todos aí. Guerra, rumor de guerra, violência, pai matando filho, filho matando pai. O amor se esfriou, não tem mais o amor. Escândalo nas igrejas. Tudo está aí. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus e praticamos, nós não vamos cair. Pelo contrário, Ele vai nos levantar. Nós seremos levantados para viver com Ele na glória. Mas quem ouviu a palavra de Deus e não praticou, está lá e nós acabamos de ler. Grande vai ser a sua ruína. Grande vai ser a sua ruína. Que nós possamos ter respeito com a palavra de Deus, respeito com aquilo que é sagrado. A pandemia foi o primeiro ano que o povo respeitou a quaresma. Hoje, até na sexta-feira santa, o povo faz baile, ninguém respeita nada mais. Mas Deus está nos chamando para ficarmos firmes como uma rocha. Se nós ficarmos firmes como uma rocha, vai vir a tempestade, a casa do teu vizinho pode até cair, mas a tua vai ficar de pé. Amém. Vai vir a ventania, o teu vizinho pode até cair, pode cair o vizinho da direita, da esquerda, da frente, atrás, mas tu vai ficar de pé. Amém. Agora, se nós conhecemos e não respeitamos, não praticamos, deixamos para lá. Ao nosso redor pode ficar tudo em pé, mas nós vamos desmoronar. Mas a promessa é: pratique a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em prática na tua vida. E tu não vai cair. Porque Deus não vai deixar cair. Amém? Amém. Convido para orar, vamos ter um momento de oração. Nosso bondoso Deus, Tu, Senhor, nos sustenta na hora da doença. Tu, Senhor, nos sustentou quando o desespero bateu na nossa casa. Tu é o nosso consolo na hora da morte. Tu, Senhor, é que nos dá a vida. O ar que a gente respira vem do Senhor. O Senhor é que sabe os anos de vida que nós ainda temos. E nós entregamos nossas vidas a Ti, Pai. E pedimos em nome de Jesus Cristo, não nos deixe cair. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe nos desviar da Tua presença. Nos ajuda, Pai, a ler e praticar a Tua palavra, nos ajude a ter uma vida de oração, nos ajuda a viver o amor, o perdão, e a olhar só para Ti, Senhor. Tu é a nossa esperança. Nossa esperança não é partido político, nossa esperança não são as coisas desse mundo, a nossa esperança é a volta de Jesus Cristo. Te louvamos, Deus Pai, e pedimos em nome de Jesus, nos mantenha de pé, nos sustenta. Encha-nos com a Tua presença, Senhor, e com a Tua graça. Venha, Senhor, nos curar e nos livrar do mal. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queria pedir para o pastor Danielson